disse ao falar dos 9 anos do impeachment de Dilma, é que no período dela o Brasil encolheu 7,5%. Meu Deus, isso já seria suficiente causa para impeachment, embora não esteja escrito na lei do impeachment. Agora, o que mais impressiona é que nós elegemos alguém como ela e reelegemos. Sendo assim, não há futuro para o país se não há um eleitorado que saiba escolher os candidatos, embora eu reconheça que os partidos políticos nos têm apresentado candidatos que o partido poderia escolher melhor, né? Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, à conversa de hoje bem atualizada. Como eu ainda tenho a graça de reagir quando vejo alguma coisa errada, eu quero citar aqui uma declaração de hoje do presidente do Supremo, ministro Barroso, já antecipando o resultado do julgamento que vai começar amanhã. Ele disse: em breve nós vamos empurrar o extremismo para a margem da história. Antecipou a sentença. Vai condenar os extremistas. E mais, ele nos diz como devemos viver. Aspas. E teremos uma política em que estarão presentes conservadores, liberais, progressistas, como a vida deve ser. Eu sinto muito, mas conservador pode ser extremamente conservador. Liberal pode ser liberal ao extremo. Progressista pode ser um extremista progressista, até para rimar. Não é? Se fosse um país sério, haveria um escândalo com essa frase, dita pelo presidente de um tribunal às vésperas de um julgamento. E eu só estou comentando aqui o julgamento, não é porque eu concorde com ele, que eu acho que ele é legal, é natural, é regular. Estou comentando pelo absurdo que envolve tudo isso, é meio kafkiano, né? Que não é o devido processo legal, não é o juiz natural, entre outras. Eu fico pensando, será que Barroso fez de propósito essa declaração, na tentativa de anular o processo e acabar com essas histórias de Trump? Porque acho que ficou anulável, ficou passível de anulação. Nenhum presidente de Suprema Corte do mundo inteiro, talvez, sei lá, na China, na Coreia do Norte, talvez haja algo semelhante. Bom, por outro lado, se o STF já condenou Bolsonaro, como todo mundo percebe, né, por declarações, não apenas essa de Barroso, mas Dino, próprio relator, né, a mídia serviçal trata de facilitar o trabalho, porque nos últimos dias está fazendo assim uma espécie de campanha, mostrando todo o mal que os bolsonaristas fizeram para o país, segundo a mídia, a pet media, né? Nenhuma palavra sobre as ilegalidades que vicejam nesse processo todo. Essa mídia faz parte da mesma militância em que se encontra o Supremo. Por sua vez, o presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do réu principal, vai fazer uma audiência ouvindo o Talhaferro,
o Eduardo Tagliaferro, que está na Itália, vai ouvir à distância, para ele mostrar à comissão como funcionava aquela assessoria especial de enfrentamento à desinformação dentro do Tribunal Superior Eleitoral, cujo coordenador era o Eduardo Tagliaferro, que mostra que, aliás, a Folha de São Paulo é que começou mostrando, faz um ano que começou mostrando, não levantou nenhum escândalo de ninguém. O país está alienado, mostrando as conversas internas lá dentro com o juiz auxiliar que obedecia a ordens de Moraes, como faziam, vamos pegar o Fiuza, o Guilherme Fiuza, vamos pegar o Constantino, o Rodrigo Constantino, vamos pegar a Oeste. Então, olha, se vire aí, tenha imaginação, descubra alguma coisa, né? Vai fazer praticamente na mesma hora, 11 da manhã de amanhã, essa sessão lá na Comissão de Segurança Pública. Os senadores pediam a mim, com 29 assinaturas, protocolou um pedido de CPI tipo lava-toga, né? Contando essas histórias do Tagliaferro no Tribunal Superior Eleitoral, durante a campanha eleitoral para presidente da República, com mistura de ministro do Supremo com essa comissão do Tribunal Superior Eleitoral, no caso o ministro Moraes, né? Essa CPI, todo mundo acha que o Alcolumbre não vai mexer, né? É um dos responsáveis, ele, Pacheco, um dos responsáveis por essa situação, que foi num crescendo, né? Com o verdadeiro tribunal político, que é o Congresso, olhando, porque tem muita gente de rabo preso. E o Supremo avançando naquilo que o próprio ministro Barroso chama de virou um tribunal político, não é mais um departamento judiciário, é um tribunal político, portanto, com militância política, portanto, com preferências políticas, né? O verdadeiro tribunal político chama-se Congresso Nacional, né? Agora, eu falei de Dilma, de quem elege Dilma, né? Há também quem elege Petro. Petro, agora mesmo, né, ele próprio disse que o crime na Colômbia está com 10% da gasolina. Aqui o crime escolheu o álcool, né? Só que lá o crime já tomou conta de 1/3 do país. Eu não sei se a gente somar Rio de Janeiro e considerar a Amazônia, talvez dê 1/3 também. O crime está com 35 militares reféns na Colômbia. Militares, sim, das Forças Armadas colombianas. É o poder do armamento do crime, que pegou um resto das Farc também. As Farc que participavam do Foro de São Paulo, organizado por Lula e Chávez. E mais do que isso, no governo Petro, a produção de coca subiu 36% e hoje a Colômbia é o maior produtor e maior exportador do mundo de coca. O próprio Petro está preocupado. Ele mesmo disse hoje que os Estados Unidos vão pegar esse pretexto, né? Sim, os americanos não aguentam mais a droga que chega lá. E talvez não consigam também dominar os seus consumidores, né? Porque o pessoal que produz coca na Colômbia, na Bolívia, no Peru, né, diz que, olha, a gente só produz, quem consome são eles. É uma questão que devemos pensar aqui no Brasil também, né? O crime organizado aqui no Brasil decidiu que dá mais lucro ter posto para vender combustível, né, e outras atividades. Dá mais lucro e menos riscos que vender droga para os viciados em droga. Viciado em droga é um problema para a família e é uma solução que a família tem que buscar também. De Brasília, Alexandre Garcia.